Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor confirme no teu coração a palavra desta tarde, amém? Louvado seja o nome de Jesus. De repente você chega aqui na igreja e se dá conta que você perdeu a sua carteira. Você dá uma olhadinha no bolso, você presta atenção no bolso, não tem carteira, você olha na bolsa, não encontra. Eu já sei o que acontece com você. Você perde o sentido, você de repente sai daqui, vai lá no carro procurar se a sua carteira está lá, não está. E você fica desesperado. Bate um desespero no seu coração, porque você sabe que na sua carteira existem elementos que são importantíssimos. A sua identidade está ali, o seu dinheiro está ali, seu cartão de crédito está ali. A primeira coisa que você faz é tentar rapidamente encontrar a sua carteira. Isso aconteceu comigo quando fui buscar um pregador no aeroporto de Nagoya, e eu fui pegar as malas dele, peguei as malas, coloquei no carrinho, e a minha carteira eu deixei sobre a parte de pequenos volumes do carrinho de bagagens, e quando recolhi tudo, coloquei no carro, fui para casa, e quando de repente eu estava chegando, eu me dei conta de uma coisa bem séria. Eu percebi, de repente, que a minha carteira não estava ali. A minha carteira havia, de repente, desaparecido. Aí você para pensar, o que você faz, né? Pensei, agora tenho que levar ele até a casa, tenho que acertar essas questões todas, tenho que resolver o que fazer com ele. E o que acontece é que eu fiquei preocupado, como é que eu ia resolver a questão se eu havia perdido a carteira. Foi então que, de repente, alguém me chamou, lá do aeroporto, disse, a sua carteira foi encontrada. Eu fiquei preocupadíssimo, pensei, tenho cartões de crédito ali, se a pessoa pegar o avião e for em direção a um outro país, com cartão internacional, vou ficar cheio de dívidas. Fiquei pensando comigo, vou ter que refazer todos os meus documentos, vou ter que retirar um por um, mas graças a Deus, quando eu cheguei ali no aeroporto, eu pude encontrar minha carteira intacta, porque um funcionário, ao recolher os carrinhos, viu a carteira ali e levou no lugar de achados e perdidos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso nesta tarde, falar um pouco sobre os achados e perdidos na casa do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 15, palavra do Senhor, Lucas, capítulo 15, versículo número 11, na palavra de Deus. E vamos ler. Estão aí, amém? Diz assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e disse-lhe, pai, pequei
pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na sua mão e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu a música e as danças. E o que ele faz? Quando ele ouve a música e a dança, ele chama um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Louvado seja o Senhor. Deus Pai, eu quero te agradecer nesse momento. Deus, move-nos, Pai, através dessa passagem bíblica, Senhor, a discernir o teu coração. Senhor, estamos reunidos na tua presença e temos algo, Senhor, a compartilhar com os nossos irmãos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos desperta, Deus, aviva-nos, Pai, eu rogo a tua bênção, neste nome precioso, que é o nome do Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar, louvor do nome do Senhor Jesus. Parábolas são histórias que Jesus conta para nos despertar acerca das verdades espirituais. O Senhor está contando uma história a partir de uma situação que ocorreu quando ele foi surpreendido, assentado no meio de pessoas marginalizadas, pessoas de má fama. O Senhor estava sentado com eles ali, e mais do que sentado com eles, parecia que o Senhor estava muito à vontade no meio dos pecadores, e fazia uma refeição com aquelas pessoas. Alguns transeuntes passaram por ali e viram Jesus naquele lugar, e pensaram: ele come com pecadores, tem alguma coisa errada com ele, porque ele está misturado com gente ruim. O Senhor, para esclarecer os pensamentos, para fazer com que eles discernissem a sua missão, o propósito pelo qual ele veio à terra, o Senhor teve que explicar através de 3 parábolas, 3 histórias do cotidiano, muito simples, mas com profundas verdades espirituais. A primeira história que Jesus conta é acerca de uma ovelha que se perdeu no campo. A segunda, de uma moeda que se perdeu na casa. A terceira, de um filho que se perdeu na vida. 3 perdas. 3 perdas terríveis. A primeira perda nos fala de um animal. Um animal
tem alguma consciência de que está longe do pasto, de que não está no meio do rebanho. A moeda é um objeto. Mas quando nós falamos da terceira história, é um filho que tem uma total consciência. Na primeira história, o Senhor nos fala que o homem vai em busca, deixa as 100 ovelhas no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. A mulher varre a casa procurando aquela moeda, porque aquela moeda era parte do seu dote de casamento. Era uma moeda que tinha um profundo valor emocional. Ela varre a casa procurando. Nas duas parábolas, nas duas primeiras, há um elemento chamado busca. As pessoas vão procurar. Porém, na terceira parábola, há algo que surpreende. E eu quero falar sobre a terceira parábola, quero discorrer sobre ela para que você entenda o coração de um pai amoroso. O Senhor nos conta que um pai tinha 2 filhos. Não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de um pai que tem 2 filhos. Aquele pai ama incondicionalmente aqueles 2 filhos. Aquele pai cuidou deles até que eles cresceram e ganharam consciência. E um deles, o mais novo, decide emancipar-se. Aquele filho mais novo percebe: já é tempo de eu fazer a minha própria vida. Aquele filho tem sonhos. Aquele filho quer ir para longe. Acontece que aquele filho não tem condições econômicas para isso, mas ele traça um plano, cria coragem e vai falar com o pai. Pai, me dá a parte da minha herança, aquela parte que é minha. Quando o filho pede para o pai, estranhamente, o pai não argumenta, o pai não protesta, o pai não diz nada. O pai simplesmente toma a fazenda e reparte para os 2 filhos. Ontem à noite, eu dormi pensando no coração desse pai. Queria entender um pouco do que aquele pai sentiu. O pai não revelou nada dos seus sentimentos. Mas, como pai, eu posso dizer que aquilo soava como uma afronta. Era ofensivo aquele pedido. Primeiro porque o pai ainda estava vivo. E herança só se pede após a morte. O filho pedir para o pai: pai, eu quero a minha parte, significa que o filho não estava sabendo esperar o tempo certo, que aquele filho estava sendo imaturo, egoísta e precipitado. Mas o pai não diz nada. O pai simplesmente reparte. A herança era para ser repartida entre 2 filhos. O filho mais velho, o primogênito, tinha 2 partes da herança. A terceira parte era do filho menor, do filho mais novo. Assim que aquele filho toma aquela herança, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem sonhos, já lhes falei. Então aquele filho pega aqueles bens e transforma em renda, em dinheiro, coloca a mochila nas costas e sai para o mundo. Aquele filho simplesmente deixa o lar, deixa a comodidade da casa e vai para uma terra muito distante. Nós já entendemos que a parábola do filho pródigo nos fala a respeito daqueles que, vivendo na casa do pai, simplesmente se cansaram de conviver com o irmão, cansaram de ver o rosto do pai e decidem pela liberdade, pela emancipação. Nós entendemos por essa parábola que Jesus está tentando explicar
o coração de um Deus compassivo, misericordioso, que muitas vezes, mesmo ferido, mesmo com o coração dilacerado, permite que o filho saia de casa, porque o pai sabe que o filho não é como a ovelha que ele tem no campo, que ele pode ir procurar a ovelha que se perdeu. O filho não é como uma moeda, o filho não é um objeto que não tem vontade, que é inerte. O pai sabe que o filho tem vontade própria, tem consciência, tem liberdade, tem livre agência, tem total responsabilidade sobre si mesmo, sobre as suas atitudes. E o filho decidiu no seu coração que não queria mais ficar na casa do pai. Eu confesso, irmãos, para mim a Bíblia é um livro vivo. Esta palavra trouxe tristeza no meu coração, porque eu conheço muitos filhos ingratos, muitos filhos que o pai cuidou, que o pai amou, que o pai deu tudo o que era necessário para que aquele filho crescesse, amadurecesse, e depois o filho diz: tchau, eu quero a parte da minha herança. Como isso soou no coração do pai? Como isso tilintou em seu ouvido? O pai não diz nada. O pai simplesmente deixa o filho partir, e o filho vai para uma terra distante. Pela primeira vez o filho tem liberdade. Pela primeira vez o filho tem dinheiro no bolso, ele pode fazer o que ele quer. E a Bíblia usa uma palavra interessante. Ela diz que o filho, tendo ajuntado tudo, saiu para aquela terra e desperdiçou, jogou fora, aplicou mal, achou que aquele dinheiro nunca ia acabar. Aquele filho simplesmente pensou: agora eu me sinto homem, me sinto gente, sou capaz de fazer o que eu quiser fazer. Não tenho mais o controle do meu pai, não tenho mais as obrigações da minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. E o que ele faz? Ele se junta com gente ruim. Ele gasta o dinheiro com prostitutas. Ele tem falsos amigos. E no ajuntamento do dia a dia, o dinheiro pouco a pouco vai acabando. E quando o dinheiro acaba, e quando ele se vê sozinho, aquele filho se dá conta de uma coisa: e tendo gastado tudo, veio uma grande fome naquela terra, e o filho não estava preparado para o que haveria de vir. Aquele filho, de repente, percebe que não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem amigos, não tem mais diversão, não tem recreação. A situação fica difícil para ele. É quando aquele filho tem que arrumar um subemprego. Temos que lembrar que aquele filho é judeu. E para o judeu, que não apenas comia carne de porco, o porco era um animal amaldiçoado na cultura judaica. O porco representava as pessoas vis que rejeitam a Deus. O porco, como animal sujo, representa tudo aquilo que Deus detesta. Mas aquele filho não tem opção. Ele está passando fome. Era uma grande fome que chegou a alcançá-lo. Então aquele filho, sem saber o que fazer, procura emprego, e um homem diz: olha, tem ali porcos para você apacentar. Se você quiser apacentar os porcos, te paga alguma coisa. Aquele filho então está apacentando os porcos. E quando ele está ali, junto com os porcos, não tem o primeiro salário. Você que trabalha aqui no Japão sabe como são as coisas. Se você não tiver dinheiro guardado,
e ter que esperar para receber, você vai passar, vai padecer, se não tiver nada guardado. E ele não tinha, ele gastou tudo, e não tinha salário ainda, não tinha o que comer, tinha que esperar, trabalhar para depois receber. E naquela pendura desgraçada, aquele filho com aquela fome terrível, olha o porco comendo as bolotas, chamadas alfarrobas, umas vagens próprias da localidade. Ele vê o bicho comendo, ele associa: o animal está matando a fome, eu também estou com fome. E ele deseja comer a comida do porco. É nessa hora que aquele filho toma uma consciência, a consciência que a ovelha não tem, que a dracma não possui, porque é objeto. Aquele filho, de repente, cai em si. Quando o filho cai em si, quando o filho reconhece. E eu entendo uma coisa, irmãos, que a gente só volta para Deus quando a gente cai em si. Quando a gente percebe a besteira que a gente fez saindo da casa do pai. O pai não vai atrás. O pai não vai como aquele pastor foi em busca da ovelha, como aquela mulher varreu a casa. O pai não vai, o pai está esperando, porque o pai sabe. O pai tem esperança que aquele filho de repente se choque com uma dura realidade, que a vida é dura, que a vida é cruel, que a vida massacra, judia, maltrata. Aquele pai tem esperança que o filho um dia volte para casa. E algo acontece. Algo realmente acontece, porque aquele filho pensa: lá em casa, quantos trabalhadores de meu pai têm comida, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei. Ele faz um ensaio. Ele se imagina junto do pai, falando com o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus operários, me faz como um dos teus trabalhadores. Ele está ensaiando, e eu imagino aquele filho ao voltar para casa, dilacerado, desgastado, maltrapilho, sujo, todo rebentado. Ele volta para casa descalço, porque até as sandálias ele vendeu. Ele volta para casa ensaiando no seu coração: vou falar para o meu pai: pai, eu errei, eu pequei, eu falhei contigo, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Eu já gastei tudo, não tenho mais nada, pelo menos eu quero ter a comida no prato, eu quero pelo menos trabalhar na fazenda. Eu tenho que falar um pouco sobre a segunda pessoa, a pessoa do pai, porque a palavra nos fala que o filho vinha ainda longe. O pai vendo-o de longe. O pai toma atitudes agora. Vendo-o de longe, correu ao seu encontro, abraçou, beijou no seu pescoço. E quando o filho, que vem ensaiando pelo caminho, ele começa a dizer: pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno. Ei, você aí, meu servo, vai lá. O pai não fala com o filho, o pai sempre fala para o servo: servo, vai lá e pega o meu anel, o anel que eu deixei guardado, traz o anel e põe no dedo dele. Vai lá e pega a sandália, põe a sandália nos pés dele. Pega a roupa nova, troca a roupa dele, põe veste limpa nele, porque o meu filho que estava perdido foi achado. Aleluia, aleluia. Para você que não entende o significado das coisas, o anel era o símbolo da autoridade da casa. O pai estava devolvendo ao filho o lugar que era dele, de herdeiro. Para você que não entende, os escravos, aqueles que eram servos, não tinham dinheiro para comprar sandálias. Meu filho não é escravo, meu filho tem onde colocar os pés, meu filho tem sandália, tem alparca. Para você que não entende, meu filho, eu vou dar a ele vestes, roupas brancas, roupas novas, roupas limpas. É isso que Deus disse ao meu coração.
Deus me disse: filho, tem muita gente que simplesmente vai embora, sai da minha casa, da minha presença, e leva consigo os dons, talentos que eu dei a ele, a ela, e vai desperdiçar estas coisas no mundo. Eu paro para pensar quanta gente, irmãos, quanta gente. Aí desses dias eu estava recordando pessoas que foram criadas na casa de Deus. Elvis Presley foi um, Whitney Houston foi outra. Eu paro para pensar em pessoas que estão vivas hoje, como Neymar. Eu paro para pensar em pessoas que foram criadas na casa de Deus, e de repente, tudo aquilo que receberam de Deus, para a glória de Deus, lançam fora no mundo, desperdício no mundo, como Justin Bieber, que também foi criado na casa de Deus. Eu paro para pensar em quanta gente talentosa, que de repente acha que isso vem deles mesmos, e não sabe que tudo isso eles receberam na casa do Pai. Mas o Pai não cansa de esperar. Essa parábola me mostra a parte central da parábola. Mas o Pai, movido de uma íntima compaixão, o Pai, movido de uma íntima compaixão, corre em direção ao filho, vai ao encontro do filho. É só a íntima compaixão de Deus que pode ir até um filho tão egoísta e dizer para ele: não importa, não me importa o que você vai me dizer, eu não quero ouvir, eu quero apenas te receber, porque meu filho que estava perdido foi achado, meu filho que estava morto reviveu. Aleluia. Tudo que o Pai quer é que o filho viva, é que o filho fique bem. Há uma terceira figura. Existe a figura do filho mais velho, o primogênito. Eu chego a pensar que esse pai não tem muita sorte. Tem 2 filhos. O primeiro nunca tinha desejado ficar em casa. O segundo nunca teve coragem de sair de casa. Aquele segundo filho, quando ouve a música, a alegria da casa, aquele filho está vindo do campo, cansado do trabalho, e ele vê uma festa acontecendo. Puxa, eu não fui convidado, o que está acontecendo aí? Ele pergunta para um dos operários da casa, pergunta para um dos empregados: o que está havendo? Você não está sabendo? Teu irmão que tinha ido, voltou para casa. Ele chega, e a palavra que ele vai usar é uma palavra só, é um adjetivo. Diz que aquele filho, indignado, não quis entrar em casa, ficou lá fora. Ele não quis entrar. Então o pai sai e vai até o segundo filho, o filho mais velho, e diz: filho, o que está passando? Pai, é esse teu filho aí, que gastou todos os teus bens, dissipou tudo com vagabundas, e de repente ele está em casa e o Senhor pega o bezerro gordo, mata, faz festa, e eu aqui que fiquei todo o tempo em casa, nunca tive coragem de sair de casa para ficar ao teu lado. De repente o Senhor nunca me deu um bezerro para matar, para comer com os meus amigos. É como se aquele filho estivesse dizendo para o pai: pai, eu estou aqui em casa trabalhando para o Senhor, mas nunca usei nada do que é seu. Irmão, você está aqui na casa, nunca saiu da casa, permanece na casa de Deus. Mas como é que anda o teu coração? Está feliz, está satisfeito de servir a Deus? Está entendendo aquilo que o pai vai dizer para o filho agora? Porque aquele pai fala: filho, desde quando, filho? Será que você não sabe que todas as minhas coisas são tuas? Você não matou porque não quis, você não comeu, não brincou com seus amigos porque você não quis, porque
tudo que é meu é teu. E uma outra coisa, aquele que você chamou de este teu filho, eu vou chamá-lo de este teu irmão. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É justo que eu me alegre nesse dia. É justo que eu me alegre. E aí eu conheço o coração de um pai amoroso, que tem 2 filhos, um que sai de casa e um que fica em casa. Ele fala para nós que ficamos na casa, para nós que somos filhos que nunca desviamos, que nunca saímos da sua presença. Ele quer que nós nos alegremos quando o filho perdido for achado. Ele quer que a casa tenha alegria perpétua. Ele quer que a sua casa tenha festa. Ele quer que você e eu entendamos que quando alguém que se desviou voltar para casa, é para nós nos alegrarmos. Quando alguém que estava perdido for achado, é para nós termos a satisfação de sentir a alegria que o Pai sente. Pois a alegria nos céus, quando o pecador se arrepende, há mais alegria do que por 100 justos que não necessitam de arrependimento. O filho perdido foi achado. Hoje aqui nesta tarde eu tenho crido que o Senhor tem nos falado que não importa quão profundo você desça, quão escura seja a noite, quão miserável seja a tua escolha, se você se voltar para o Pai, o Pai sempre voltará para você e te beijará. Não importa o que você faça, o Pai sempre estará esperando que você retorne. Mas note bem, que você retorne, que você caia em si. Ele está esperando também que o outro filho, o filho mais velho, tenha alegria de estar na casa do Pai. Trabalhe para o Pai com a satisfação de que está trabalhando para Ele mesmo. Porque quando o Pai partir, a herança vai ficar toda para o filho mais velho. Há algo que a parábola não diz. A alegria do filho que foi embora não está na herança, porque herança ele não tem mais. A alegria do filho está apenas em estar na presença do Pai. Mas o filho mais velho, quando o pai se fosse, teria a sua herança, mas talvez não teria o desfrute da presença do Pai. Quantos crentes há que vivem na casa de Deus, oram, dizimam, ofertam, cantam, pregam, e não tem prazer, não tem alegria de estar na presença do Pai? O Pai quer de nós a resposta do nosso coração, quer correspondência. A parábola do filho pródigo é uma parábola de relacionamento, não apenas de perda e de encontro. É de relacionamento. Um filho que sai porque não tinha relacionamento com o pai, tinha com as coisas materiais, e um filho que fica na casa do pai e não conhece o coração do Pai. O Pai deseja que nós o conheçamos melhor. Vamos ficar em pé. Jesus está comendo ainda com os publicanos, com as meretrizes. Ele contou aquela parábola na esperança que os fariseus, que eram filhos que nunca saíram de casa, pudessem entender que mais do que obediência, o que o Pai quer é misericórdia. Mais tarde, aquela parábola se torna realidade. No capítulo 19, Jesus encontra Zaqueu, publicano.
No capítulo versículo 10 nos fala, ele dizendo, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. O coração do Pai não mudou. O coração do Pai é o mesmo. Você já imaginou se a gente fosse fazer uma parábola diferente? Que o filho mais velho, de repente, falasse para o pai: pai, tá certo não que meu irmão fez. Eu vou atrás dele. Eu vou encontrar o meu irmão. Eu vou onde meu irmão estiver. Pode ser numa terra mais distante, pai. Manda alguém ficar no meu lugar. Eu vou procurar o meu irmão. Eu não vou deixar o teu coração triste, pai. Eu vejo o Senhor todos os dias triste. Mas eu quero alegrar o teu coração, pai. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Se você entendeu, Jesus veio para buscar e salvar você. Essa parábola é tudo a respeito de você. Tem tudo a ver com a tua decisão de voltar-se para Jesus, de voltar-se para Deus, porque o filho mais velho, Jesus, veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio para buscar você. Se você entendeu isso hoje, e identificou com esta parábola, Jesus diz que te ama e quer mudar a sua vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esta tarde. Obrigado pela maneira como o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, Tu amaste o mundo de uma tal maneira que deste o Teu próprio Filho. Senhor, se o Senhor se move de íntima compaixão, move o nosso coração também, Pai. Deixa-nos, Senhor, meu Deus, entender que o Senhor veio buscar e salvar todo o que se perdeu. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Fortalece-nos, Pai. Roga a Tua bênção sobre os meus irmãos, no nome precioso de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Tem alguém aqui nessa tarde que ainda não conheceu Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus? Você pode fazer no final desse culto, se dirigir a um dos pastores, dizer: eu quero receber Jesus na minha vida. Teremos alegria em conduzir você ao Senhor. E se você é aquele que já conhece a Deus, já ama Jesus, entenda, não há maior alegria do que essa, levar uma alma aos pés de Jesus. Vamos nos assentar.